Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, Ajuda à Igreja que Sofre, aqui na sua televisão. Sou o Paulo Aido e espero contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Sempre às terças-feiras, depois da transmissão do terço a partir de Fátima e depois ao longo da semana com várias repetições. Este é o seu programa sobre as questões da perseguição aos cristãos, da liberdade religiosa e, claro, da ajuda à Igreja que sofre. Comigo, via Skype, está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá a todos os que nos seguem neste momento em casa. Com quem vamos falar na segunda parte do nosso programa, em que vamos debater os temas da atualidade, um dos quais, fica já aqui essa nota, essa ressalva, vai ser sobre o próprio trabalho desenvolvido pela Fundação AIS ao longo do ano de 2019. Quais foram os principais países ajudados? Quais foram as principais dificuldades porque passou esta igreja que sofre? Tudo isso vamos debater na segunda parte. Para já, vamos ver 4 pequenos filmes. São 4 pequenas histórias de 4 cristãos que representam, no fundo, a razão de ser da própria Fundação AIS. Estes cristãos vão nos levar até à Síria, até ao Iraque, ao Paquistão e à Nigéria. E estas histórias são histórias importantes para se perceber o alcance e a necessidade deste trabalho que é desenvolvido em Portugal e em todo o mundo pela ajuda à Igreja que sofre. São 4 cristãos, vale a pena fixar os seus nomes. Akash Bashir, Sarah Johanna, Ragid Ghani e também Franz van Lucht. Até já. Akash was 18 years old when he stopped a suicide bomber from entering our church in Lahore. He was a volunteer to guard the church. There were more than 2,500 people that day in St. John's Catholic Church. Mass was being celebrated. He saw a man trying to storm into the church. The man said he had a bomb, but Akash didn't move. He held the terrorists to keep him from entering the church. The bomber blew himself up. Akash was killed instantly, but he saved many. It was an act of love. Akash was a young Catholic like me. He also experienced harassment, threats, and discrimination just for being a follower of Jesus. Akash, that like the martyrdom of many other Catholics in Pakistan, is our inspiration to endure until the end. In St. John's Parish, even after the attack and death of Akash, we have over 800 baptismas a year. We might be a poor church in resources, but we are rich in faith and love. I wonder if I could do the same as Akash. Even to convert to Islam would make our lives easier, but we don't. Every time I think of his death, I remember St. John's Gospel. There is no greater love than to lay down one's life for one's friend. Seven years ago, Sarah Johanna was my best friend. I met with Sarah since in secondary school. We sang together till the day she died. I spent time with Sarah in so many ways. We laughed together. We practiced with Sarah in the church and outside the church. We walk on the road, practicing, singing. On that fateful Sunday, the 28th of October
2012, we left our houses so happily to come to the church as usual to celebrate Mass. Immediately after sharing the peace, the suicide bomber hit the church. We didn't finish the song. Some people crying, people shouting. All I could see on my body was blood. And I lost one of my eye. And because of that day, I have scars that will remain in my body forever. There's nothing to be ashamed of, because whenever I see myself, when I look at my face in the mirror, I say, God, you know all. Sarah died in my presence. Four of our choristers were dead. We lost them. They didn't die in vain. When I remember that you died for me, my heart leaped for joy, for there's none like you. And so every day I think about Sarah in my life. I hear her voice. Each time I think about her, all I could say is she died because of her faith. When people see us, see the scars, see what we have been passing through, they think we'll be discouraged. I, in particular, I can never be discouraged. Rather, I will be encouraged. My name is Rami. I live in Karamlaj village, a small village in the north of Iraq. People here are very friendly and peaceful. That is why I never suspected something so terrible could happen to us. This is a priest, Father Raghid Ganni. Wisdom, kind, helpful, loving and caring man who worked very hard. In 2007, after the Mass, Father Raghid and the 3 deacons were killed by jihadists. Before they killed him, they ordered Father to close the church. But Father Raghid refused and said, "How can I close the house of God?" After that, the jihadists shot him. But the worst was yet to come. Many were killed just because we have our religion written in our IDs. Masihi, it means a Christian. ISIS turned our homes into military facilities. The Church of Santa Barbara became their main headquarters. On the wall of the church they wrote, "There will be no Christianity in Iraq anymore." But they didn't make it. Thanks God, Iraqi Catholics came back. After what happened, we have not to forget what happened to the persecuted Christians, Christian martyrs. Father Raghid said, "I am a Christian and proud. I will stay Christian. We have the faith. God is with us. And we will never give up." ب7 نيسان 2014 انقتل أبونا فرانس على إيد الجهاديين قبل ما يطلعوا من حمص بكم يوم. كان هو الراعي الحقيقي اللي ما تخلى عن رعيته.
شوي كان بالنسبة لنا أخ كبير ومعنا دائما، وكان بالنسبة له كل شخص لحاله هو شخص مهم. وإلى الأمام. إلى الأمام، الكلمة لساتنا لهلا عم نسمعها، كان يقلنا إياها أبونا فرانس. وقت كنت صغير مراهق كنت عايش بمدينة حمص، كان أبونا فرانس ياخذنا مسيرات على جبال وادي النصارى. علمني أبونا فرانس افرح بإيماني، وكان دائما يحمسنا لنكمل طريقنا لنعمل حياة أفضل لإلنا وللي حوالينا. بدون ما نخسر إيماننا. حتى جيرانه الإسلام اللي ضلوا حد الدير ما تركهم، كان يقدم لهم أي شيء بيقدر عليه من أكل ومأوى. لما بلشت الأزمة بال 2011 اجتني فرصة لسافر برات سوريا، وكنت رح سافر، بس أبونا فرانس ألهمني وضليت وصرت متطوع بخدمة إخواتي السوريين. بتحب يكون أكثر هذا الشيء أو عادي؟ إلى الأمام، كلمة إلى الأمام صار لها معنى ثاني بالنسبة لي. رجاء أبقوا مع المسيحيين بسوريا وساعدونا ليبقى الأمل والإيمان عايشين عند الناس اللي خسرت كل شيء، عشان يعرفوا إنه الله ما رح يتخلى عنهم مثل ما عمل أبونا فرانس. Depois das histórias destes 4 cristãos que conheceram o martírio em 4 países diferentes, chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Deixe ficar por aí, nós voltamos já dentro de breves instantes. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, aqui na sua televisão. Comigo via Skype está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal, com quem vamos então debater alguns dos principais temas da atualidade ao longo desta semana. E a primeira notícia, o primeiro país que nos merece preocupação é Moçambique, uma vez mais, porque é sinal também, de facto, do agravamento da situação no norte deste país, na província de Cabo Delgado. E falamos de Moçambique porque temos declarações ao nosso programa, uma vez mais também, do Bispo de Pemba, Dom Luís Fernando Lisboa. Ele vem nos dizer que a situação humanitária está cada vez mais dramática nesta região e que não há condições para já para o regresso às suas missões, quer das Irmãs de São José, quer dos monges beneditinos, ambos que viram as suas missões atacadas no passado mês de maio. Catarina, esta situação que nos é descrita pelo Bispo de Pemba revela de facto que há um agravamento da questão de segurança e, por consequência, também há milhares e milhares de pessoas que estão numa situação humanitária muito grave por causa dos ataques jihadistas. Sim, precisamente, Paulo. Portanto, por causa dos ataques que têm vindo a aumentar de frequência nos últimos tempos, está a registrar-se de facto esta fuga das populações, calculando-se que haverá já mais de 200 mil deslocados nos principais centros urbanos da província, nomeadamente na cidade de Pemba, e é muito difícil acolher todas estas pessoas. E quais são as principais dificuldades com que se debate a Igreja Católica no acolhimento a estes milhares de deslocados? Podemos dizer que quase tudo é um problema, Paulo, porque falta efetivamente quase tudo. Não há comida que chegue, não há alojamento para tantas pessoas, não há roupa, nomeadamente mantas, para distribuir por todos aqueles que necessitam agora do nosso apoio, e além de tudo isso, há de facto também a pandemia do coronavírus. Portanto, não são tempos fáceis os que estão a viver hoje em dia em Cabo Delgado. Nós vamos já escutar as palavras
do Bispo de Pemba, Dom Luís Fernando de Lisboa, ao nosso programa, mas importa sublinhar que toda esta crise humanitária decorre de uma onda de violência extremamente grave que tem vindo a assolar a região norte de Moçambique, portanto, a província de Cabo Delgado, por parte de grupos armados que se reivindicam pertencer ao Daesh, ao Estado Islâmico. E podemos dizer, Catarina, que ninguém está salvo, nem sequer a própria Igreja. Na Igreja, Paulo, portanto, e o Bispo mostra-se preocupado com a evolução também desta situação. Sobre o ataque a Macomia e a fuga das Irmãs de São José, como a Fundação AIS noticiou recentemente, Dom Luís Fernando de Lisboa confirma que as religiosas estiveram posteriormente no local para avaliarem os estragos, mas foi, de facto, uma visita muito rápida. E sobre os monges beneditinos cuja missão foi também atacada? Passa-se o mesmo, Paula. Portanto, o ataque a esta missão, situada então na aldeia da Auace, ocorreu no passado dia 12 de maio, levando então à fuga dos religiosos para o mato, onde se esconderam até terem conseguido abandonar a região rumo à Tanzânia, onde tem um outro convento da congregação. O Bispo diz que todos eles, tanto os monges como as irmãs, só irão regressar quando houver segurança na zona. Muito bem, vamos então escutar Dom Luís Fernando de Lisboa, o Bispo de Pemba, em declarações gravadas ao telefone para o nosso programa, em que ele vem dizer uma vez mais que a situação humanitária no norte de Moçambique está cada vez mais grave. Cada vez mais dramática. Há vários apoios, porém não são suficientes, porque o número de pessoas é muito grande. Muito grande. Então, nessa semana eu terei uma reunião com a alta comissária aqui das Nações Unidas para falarmos um pouco sobre isso. E eles já estão a ajudar, né? Sim. Mas é insuficiente. Eles já estão a ajudar, mas nós queremos ver uma maneira de melhorar ainda essa ajuda. Quais são as necessidades mais prementes que se colocam? É a distribuição de comida? É o alojamento? Questões sanitárias? São muitas coisas. Alojamento não há suficiente para todos, porque aqui em Pemba, por exemplo, as famílias estão a receber. Mas há também grandes acampamentos, alojamentos, né? Sem as condições necessárias, não há barraca suficiente, não há comida que chegue, porque é muita gente. Então, mesmo a parte de mantas, de cobertores, porque agora aqui é uma época do frio, então também essa parte. E depois há, como disse há pouco, a questão do Covid-19 que veio agravar ainda mais esta situação, não é? Exato, agravou muito mais, com certeza. De Moçambique e continuando ainda por países de língua portuguesa, vamos até ao Brasil e fica desde já aqui uma vez mais essa nota que daqui a pouco vamos falar sobre todo o trabalho, sobre todo o envolvimento da Fundação AIS neste apoio à Igreja que sofre, à Igreja necessitada ao longo do ano de 2019. É um balanço daquilo que foi feito dos países que foram mais ajudados, das maiores necessidades desta Igreja perseguida. Para já, em relação ao Brasil, a notícia é que a Fundação AIS, a nível internacional, vai apoiar a Igreja brasileira em 11 projetos por causa, Catarina, da pandemia do coronavírus. Exato, Paulo. Portanto, são 11 projetos de apoio à Igreja Católica no Brasil, 11 novos projetos que irão abranger, então, 169 sacerdotes, 31 seminaristas, 141 religiosos e 56 missionários laicos. Bem, todos eles estão envolvidos de alguma maneira neste trabalho assistencial que é desenvolvido pela Igreja no Brasil, mas que se encontram agora, por causa da pandemia do coronavírus, numa situação mais fragilizada. Sim, infelizmente o Brasil é um dos países onde a evolução da pandemia tem revelado um crescimento assustador e a Igreja tem procurado, desde o início, dar resposta às situações mais urgentes, especialmente nas áreas onde o coronavírus tem vindo a criar problemas mais graves. E estes 11 projetos vão auxiliar o esforço da Igreja junto destas populações. Sim, são projetos que passam, por exemplo, pela distribuição de comida e de outros bens de primeira necessidade em várias dioceses,
onde, por causa da pandemia, a vida de muitas famílias se transformou por completo e passam agora por muitas dificuldades. Bom, a situação no Brasil, de facto, por causa da pandemia do coronavírus, está de facto terrível, mas é preciso não esmorecer. Bom, num registro cheio de energia, desde a cidade de São Paulo, seminaristas da Congregação do Verbo Encarnado enviaram-nos uma mensagem de confiança, de esperança, de alegria e de agradecimento aos benfeitores da Fundação AIS. E como só bastasse tudo isso, toda esta energia, que já vão ver que eles colocam, né, neste texto que nos enviam, como se não bastasse tudo isto, eu dizia, eles ainda saúdam Nossa Senhora, quase fazendo lembrar as claques do futebol. Vejam isto. Salve Maria! Queridos amigos e benfeitores da ACN Ajuda a Igreja que Sofre, nós do Instituto do Verbo Encarnado aqui em São Paulo queremos agradecer a ajuda de cada um de vocês. Graças à sua generosidade nós podemos continuar com as obras aqui no seminário e este será o nosso novo quarto. E nesse tempo de quarentena queremos nos unir em oração, dando nossa ajuda e conforto espiritual. Com este vídeo que chega até vocês o nosso abraço e conte com nossas orações. Deus te abençoe! E viva Nossa Senhora! Bom, como eu tenho estado a dizer desde o início do programa, vamos agora falar então do trabalho desenvolvido ao longo do ano de 2019 a nível internacional pela Fundação AIS. E vamos falar disto porque foi publicado por estes dias um relatório em que se espelha todo este trabalho. E é importante falar disto, também porque prestar contas é essencial. Bom, Catarina, qual é que é, digamos assim, a ideia principal que podemos transmitir aos nossos telespectadores em relação a este trabalho desenvolvido no ano passado pela Ajuda à Igreja que Sofre? Prestar contas, Paulo, é mesmo essencial e é com muito prazer, com uma enorme alegria e também com um sentimento de dever cumprido que olhamos de facto para o ano de 2019, tanto a nível internacional como também aqui em Portugal. Portanto, foi um ano cheio de desafios, com muitos pedidos de ajuda, mas também com muitas respostas solidárias que só foram possíveis graças à generosidade dos nossos benfeitores e amigos. Bom, essa é uma realidade que importa destacar. A solidariedade dos benfeitores da Ajuda à Igreja que Sofre a nível internacional e também, claro, aqui em Portugal. Claro, Paulo, sem eles nada disto teria sido possível. Nós, nos nossos programas, contamos histórias, falamos de situações por vezes dramáticas em que as comunidades cristãs vivem e como são atacadas, como são perseguidas e como passam tantas necessidades no seu dia-a-dia. E é de facto graças à generosidade dos nossos benfeitores que procuramos ter sempre uma resposta para todos os pedidos de ajuda que nos chegam. E o relatório que foi agora publicado, relativamente a 2019, descreve precisamente isso. Muito bem, vamos então agora abordar este trabalho a nível mais particular. Que países, que regiões foram mais apoiadas pela Fundação AIS ao longo do ano de 2019? Bom, Paulo, no total foram distribuídos mais de 100 milhões de euros de ajuda ao trabalho pastoral da Igreja em todo o mundo. Portanto, esta verba, que foi arrecadada ao longo de 2019, permitiu então o apoio direto a 5.230 projetos de assistência em 139 países, com destaque para a África e para o Médio Oriente. E em relação à África, quais foram os países onde essa ajuda, Catarina, foi mais visível? Foram muitos os países apoiados pela AIS, Paulo, mas para indicar apenas os que receberam mais ajuda, indica então a Nigéria, os Camarões e o Burkina Faso. Portanto, são 3 países onde o fundamentalismo islâmico e o terrorismo são uma ameaça permanente à vida das populações. Portanto, a Igreja nestes 3 países foi apoiada num total de cerca de 3 milhões de euros, o que correspondeu ao financiamento de mais de 260 projetos. Bom, outro país em África que também mereceu, digamos, uma ajuda importante por parte da Fundação AIS foi a República Democrática do Congo.
Exato, Paulo. Portanto, a República Democrática do Congo, que tem sido então palco de sangrentos conflitos e que muitas vezes parecem ter caído no esquecimento, e só neste país, Paulo, a AIS promoveu 268 projetos. Muito bem. A par de África, outra região do globo que continuou a merecer um papel importante, um trabalho importante, uma atenção importante por parte da ajuda à Igreja que sofre, foi o Médio Oriente. E foi o Médio Oriente até porque continua, digamos, a haver uma ameaça constante sobre a própria presença e a sobrevivência das comunidades cristãs nesta região do globo. Sim, infelizmente nada mudou no Médio Oriente. Portanto, a Síria, em guerra há já uma década, e o Iraque, onde persistem efetivamente os vestígios da violência brutal que os grupos jihadistas exerceram sobre os cristãos, voltaram de facto a beneficiar do apoio da ajuda à Igreja que sofre. Portanto, no Iraque, por exemplo, manteve-se o trabalho, que já iniciámos em anos anteriores, da reconstrução de mais de 6.000 casas pertencentes à comunidade cristã. Bom, há claramente muitos mais países em que se reflete todo o trabalho, toda a generosidade dos benfeitores da Fundação AIS. Mas agora, Catarina, que é uma pergunta que presumo que os nossos telespectadores estarão a fazer, e em relação a Portugal, que balanço é que se pode fazer? Foi mais uma vez extraordinário, Paulo. Tal como a nível internacional, também em Portugal a Fundação AIS registou no ano passado e relativamente a 2018 um valor idêntico de donativos com cerca de 3 milhões de euros. Portanto, Portugal é de facto um país pequeno, é um país pobre, mas voltou de facto a afirmar-se no contexto dos 23 secretariados da AIS no mundo como um grande exemplo de solidariedade e de amor pela Igreja perseguida. E por isso só me resta mesmo agradecer do fundo do coração toda a generosidade de todos os nossos benfeitores e amigos. Por isso, muito, muito obrigada. Há alguma campanha de todas as que foram realizadas em Portugal no ano passado que a Catarina quer agora destacar em relação aos nossos telespectadores? Bom, Paulo, é difícil destacar esta ou aquela campanha que fizemos durante o ano 2019, mas gostaria de recordar aqui o apoio, por exemplo, ao trabalho das religiosas em todo o mundo, o apoio aos cristãos da Síria, a ajuda às comunidades que vivem em África, onde há também um crescimento dos ataques e das ameaças dos grupos jihadistas, agora também em Cabo Delgado, em Moçambique, no norte de Moçambique, e a preocupação que tivemos também pelas crianças cristãs que vivem em países em guerra ou em regiões de pobreza extrema. Portanto, estas foram, Paulo, assim, algumas das campanhas que mais mobilizaram os benfeitores portugueses da ajuda à Igreja que sofre durante o ano de 2019. Bom, este trabalho, esta análise que estamos a fazer sobre o ano passado, o trabalho desenvolvido pela Fundação AIS ao longo do ano de 2019 a nível internacional, não ficaria completa esta análise sem focarmos o final do ano passado e o princípio já deste ano, apesar de passarmos aqui de ano, por causa da pandemia do coronavírus, que veio alterar por completo até a própria forma das pessoas trabalharem, de conviver, de se relacionarem umas com as outras. Tudo isto é importante e tudo isto veio alterar significativamente também o próprio trabalho da Fundação AIS, como nos vai dizer já de seguida o cardeal Mauro Piacenza, que é o presidente da Fundação AIS. Durante questo periodo di pandemia, naturalmente, l'aiuto alla Chiesa che soffre ha continuato a lavorare nelle modalità possibili, ma è chiaro perché il sostegno a chi soffre va dato sempre tanto più quando soffre di più, quindi evidentemente nelle modalità naturali. I benefattori, prima di tutto, dovrei dire un grazie infinito perché nonostante i periodi non sono andate giù le tensioni, adesso poi vedremo, ci sarà qualche cosa evidentemente, ma hanno continuato nella loro sensibilità e, ripeto, a pregare e a donare, insieme proprio. E quindi vorrei dire questo, un grazie per la loro tensione spirituale e per non aver perso di vista le cause laddove la Chiesa soffre davvero. Foi o cardeal Mauro Piacenza e nem de propósito. Ele fez esta referência objetiva, importante, sobre a questão sobre a pandemia do coronavírus e como isto tudo está a afetar também o trabalho da Fundação AIS e a importância
desta solidariedade e vamos falar da Ucrânia a propósito também da pandemia do coronavírus. E isto porquê? Porque a Fundação AIS está a apoiar, é mais uma campanha de apoio, neste caso, que vai beneficiar milhares, eu sublinho, milhares de sacerdotes, de religiosas e de seminaristas neste país, na Ucrânia. São, de facto, várias as iniciativas de apoio à Igreja na Ucrânia que a Fundação AIS está a promover em consequência da pandemia do coronavírus. Portanto, os projetos destinam-se, como o Paulo acabou de dizer, a milhares de padres, mas também religiosos e até seminaristas, e inclui também uma diocese que está a atravessar tempos muito difíceis e que desenvolve um trabalho notável ao nível do apoio social e na prestação dos cuidados de saúde. Bom, dizemos milhares de padres porque são mesmo milhares de padres. Sim, sim. Portanto, um desses projetos, Paulo, consiste então no fornecimento de equipamento de proteção individual por causa do contágio do coronavírus para 2.740 sacerdotes greco-católicos e ainda a cerca de 1.000 membros de congregações religiosas. O outro projeto destina-se a 738 sacerdotes e 92 seminaristas do rito latino. Portanto, são mesmo milhares de padres e religiosos e futuros sacerdotes que irão beneficiar desta ajuda que é preciosa nestes tempos de pandemia. A ligação da Fundação AIS à Ucrânia é muito forte. A ligação da Igreja Católica à Ucrânia é muito forte também. Aliás, o Papa Francisco sistematicamente fala-nos e recorda-nos os dramas que se continuam a viver neste país, nomeadamente nas zonas que estão em guerra. Ele fala muitas vezes na guerra esquecida na Ucrânia. Bom, eu dizia, a ligação da Fundação AIS com a Ucrânia é muito forte e vamos ver agora uma história que nos fala disso. Vamos ao encontro de uma mulher, de uma religiosa. Vamos ao encontro de Júlia. Ela é uma religiosa contemplativa de uma comunidade que é apoiada diretamente pela Fundação AIS. Esta história é uma história muito interessante. Ela é uma mulher comum, digamos assim, que sonhava ter uma vida normal, casar, ter muitos filhos. Só que, entretanto, descobriu a sua vocação religiosa e, como ela nos vai dizer já de seguida, Deus fez-lhe a vontade. E a sua missão é rezar. Vamos ver. Привіт! Мене звати Юля. Я є з України. Країни, яка дуже витерпіла. Комуністичні революції, великий голод, війни. Деяким здається, що це зло не має кінця. Але я досвідчила любові, яка перемагає зло і дарує надію. І ця любов привела мене тут. Завжди молилася про доброго чоловіка, про дітей, про велику сім'ю. Господь вислухав мене. І Ісуса отримала як нареченого. Як монахиня Кляра живу з іншими сестрами в контемпляційному ордені. Покликанням нашим є неперестанним прославлення Господа. Молитвою і працею, яку завжди виконуємо сумлінно. Бо віримо, що маленькі речі ведуть до великих. Навіть якщо наша праця зовнішньо не виглядає прекрасно. Але для нас вона прекрасна, бо ми її присвячуємо для Господа. Хоч для світа є ми невидимі, але молимося за нього щоденно. І випрошуємо у Бога любов для всіх людей. Це є наше покликання, але благодаттю в Бога та людей можемо випросити, дякуючи вашій допомозі. Дякуємо ICN. Agora vamos até ao Burkina Faso. E vamos ao Burkina Faso porque são cada vez mais evidentes os sinais de perseguição aos cristãos nesta parte do globo. Estamos a falar de África. Perseguição aos cristãos por parte de grupos jihadistas. Nós temos uma declaração de um colega da Fundação AIS, Rafael Daki, que é responsável pela AIS, pelos projetos em África e que nos vai falar precisamente da ameaça que tem vindo a acontecer sobre os cristãos
nesta região do Burkina Faso e na região do Sahel, especialmente em alguns países. Bom, antes de nos escutarmos, Catarina, já agora vamos explicar aos nossos telespectadores o que é a região do Sahel. O Sahel, Paulo, é uma faixa de território africano que vai desde a Mauritânia até à Eritreia e que passa por muitos países. Por ser uma região com problemas comuns, 5 destes países juntaram-se e até criaram um grupo chamado G5, que inclui a Mauritânia, o Mali, o Burkina Faso, o Níger e o Chad. Com a criação deste G5, estes países procuraram então encontrar respostas para os desafios que se colocam na região ao nível da segurança, na luta antiterrorista e também no combate ao tráfico de droga. Bom, nós estamos a falar da região do Sahel e concretamente, neste caso, do Burkina Faso, porque, segundo este nosso colega, que é um especialista em assuntos de religião em África, a perseguição e a ameaça sobre as comunidades cristãs é muito, muito preocupante. Exato, Paulo. Portanto, segundo o Rafael, está a assistir-se então a uma mudança estratégica por parte dos grupos jihadistas que transferiram da Síria e do Iraque o plano para a instalação de um califado islâmico. Portanto, e com isso querem então eliminar desta região de África todos os vestígios do Ocidente, incluindo, evidentemente, a presença cristã. Muito bem, Rafael Daqui é brasileiro, como já disse, ele é especialista em assuntos de religião em África. Aliás, ele é coordenador dos projetos da Fundação AIS neste continente. E ele vai-nos agora falar dos desafios e dos receios da Igreja nesta região, que inclui do Sahel, já falámos, que inclui o Burkina Faso, mas também os Camarões, a Nigéria e o Chad. The situation of the Christians in the Sahel is extremely worrying. I have the impression that the plan for the Islamic Caliphate, we know it as Islamic State, has been transferred to the Sahel. Their aim is to eliminate every vestige of the Western in the region. It means education, religion's freedom, and so on. During 2019, the church in Burkina Faso was rocked by terrible terrorist attacks, turning into a real church of martyrs. The number of attacks increased, especially in the north and the east side, and one could set down a long list of attacks and the violent threats made against the Christian community. Mali and Niger are likewise exposed to attacks by jihadists. Also, our project partners informed us that in the area of the Chad Lake, borders between Cameroon, Nigeria and Chad, Boko Haram has suddenly returned and reinforces its presence using new horror strategies such as cutting off the ears of the village woman as a punishment for not having obeyed their preaching. Despite intense pressure put on the church to try and force her from these conflict regions, the church has succeeded in staying put and continues to act as the sole ray of light and stability in this terrible situation. In response to the challenge of a threatened church in the Sahel, our help consists mainly in the support of her missionary presence. We had 327 projects in these countries during the last year. We also did a huge effort to put the topic on the table through our media and our advocacy work. De África, vamos até à China, vamos até à Diocese de Macau, ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação, que, como habitualmente, nos vai fazer o ponto da situação do que de mais relevante aconteceu nesta Diocese, que é única em toda a China, que é uma Diocese onde ainda se reza em português. A procissão do Corpo de Cristo foi retomada em Macau desde que Dom Stephen Lee assumiu o cargo de Bispo de Macau em 2016. À semelhança do que aconteceu no passado dia 13 de maio, a quando da procissão de Nossa Senhora de Fátima, a procissão do Corpo de Cristo realizou-se sem a participação dos fiéis, tendo o ostensório, isto é, o objeto religioso que transporta a hóstia consagrada, sido transportado numa carrinha de caixa aberta. Dado que os automóveis andam mais rápido do que as pessoas, o Bispo Dom Stephen Lee lembrou-se de levar a hóstia consagrada a 4 paróquias de Macau. A Diocese de Macau tem jurisdição sobre 9 paróquias, mas foram escolhidas as seguintes 4 pela sua importância histórica e pastoral.
Como não podia deixar de ser, a procissão automóvel, por assim dizer, partiu da igreja da Sé Catedral, rumando em direção à paróquia de São Lázaro, que em tempos idos foi a primeira Sé Catedral de Macau, e à paróquia de Nossa Senhora de Fátima, que está localizada na zona mais pobre da cidade, junto às portas do cerco, ou seja, junto da fronteira com a China continental. Só à parte, esta igreja é das mais frequentadas do território, recebendo muitos fiéis que moram do outro lado da fronteira. Mas continuando o percurso da igreja de Nossa Senhora de Fátima, a procissão seguiu para a igreja de São Lourenço, a igreja que fica mais próxima do Palácio da Praia Grande, a sede do governo da região administrativa especial de Macau. Sendo esta igreja também uma das mais antigas do território. Por último, a procissão terminou na Ermida da Penha, um dos pontos mais elevados da Península de Macau, de onde Dom Stephen Lee benzeu toda a cidade. Claro está que em todas as paróquias houve momentos reservados à adoração do Santíssimo e a orações, numa perfeita comunhão entre Dom Stephen Lee e os fiéis, que às igrejas se deslocaram de propósito, embora quase sempre tenha chovido. A concluir, uma pequena curiosidade que demonstra o quanto Macau é verdadeiramente multicultural. O pároco da Sé Catedral, o Bispo de Macau, é chinês natural de Hong Kong. O pároco de São Lázaro, Padre João Lau, é chinês natural de Macau. O pároco de Nossa Senhora de Fátima, o Padre José Rangel, é mexicano. E por último, o Padre de São Lourenço, o Padre James Yong, é coreano. Falamos já hoje aqui de vários países em que se reflete bem o trabalho desenvolvido pela Fundação AIS. Aliás, falámos hoje aqui, fizemos uma espécie de balanço daquilo que foi o trabalho ao longo do ano passado junto da Igreja perseguida, junto dos cristãos que sofrem. Catarina, importa lembrar aos nossos telespectadores que a missão da Fundação AIS é muito importante e que todos nós, de alguma forma, somos chamados a ajudar esta igreja que é perseguida. É verdade, Paulo, e nunca é demais sublinhar isso. Portanto, a missão da AIS só pode ser realizada se houver, de facto, esta solidariedade ativa para com as comunidades cristãs que mais sofrem. E sofrem porque são perseguidas, porque vivem em países onde não há liberdade religiosa ou porque são muito pobres. Portanto, ajudar estes cristãos, estas famílias, é de facto uma tarefa que nos deve mobilizar cada vez mais. Até porque, como vimos no programa de hoje, há cada vez mais ataques, cada vez há mais violência e estes cristãos muitas vezes estão sozinhos e dependem apenas de nós e por isso não podemos falhar. E como é que os nossos telespectadores podem ajudar, podem contribuir de alguma forma para esta igreja que é perseguida, para os cristãos que sofrem, de que vimos aqui tantas histórias ao longo do programa de hoje? É muito fácil, Paulo. Basta ir à nossa página de internet, que está neste momento a passar em rodapé, ou então também a ligar para o nosso telefone, que está a passar também neste momento. Portanto, todas as campanhas, todos os apelos, toda a informação que nós falamos também aqui nos nossos programas de televisão está disponível diariamente na nossa página de internet e por isso desafio-os, visitem a nossa página de internet e estejam informados sobre a situação da igreja que sofre no mundo. Mais fácil, de facto, não é possível e por isso é preciso não esquecermos todos os dias que há cristãos perseguidos que dependem de nós para poderem sobreviver. Nunca é demais lembrar que os cristãos são a comunidade religiosa mais perseguida em todo o mundo. E nunca é demais lembrar que os cristãos perseguidos dependem da Fundação AIS para sobreviver. A missão da AIS é uma obra de amor, uma obra de caridade, é uma obra de solidariedade. Está a tornar-se cada vez mais difícil para os cristãos de todo o mundo praticar e viver a fé. Em muitos lugares, os nossos irmãos e irmãs sofrem pelo seu amor a Cristo. A missão de ajuda à igreja que sofre é construir uma ponte de amor que permita que a igreja que sofre e é perseguida testemunhe a sua fé, inspirando aqueles que a ajudam. Hoje, a ajuda à igreja que sofre, ou AIS, apoiando mais de 5.000 projetos anualmente em mais de 145 países. Hoje em dia é necessária muita desta ajuda no Médio Oriente, onde a presença cristã enfrenta uma ameaça existencial. Lá e por todo o mundo, a AIS apoia a construção e a reconstrução de igrejas e onde as comunidades católicas se reúnem para prestar culto, rezar e serem fortalecidas na fé. A AIS apoia anualmente mais de 12.000 religiosas, ajudando-as a viver a sua vocação.
A AIS também contribui para aqueles sacerdotes que mantêm viva a fé nas suas comunidades. Todos os anos, a AIS apoia a formação de aproximadamente 13 mil destes futuros padres por todo o mundo. A AIS apoia a tradução, impressão e distribuição de mais de 51 milhões de cópias da Bíblia para crianças em 190 línguas. A AIS recebe pedidos de ajuda não só para livros, mas também para estações católicas de rádio e de televisão. A cruz, o sinal da promessa de Deus, tem guiado o trabalho pastoral de ajuda à Igreja que sofre. É a cruz que também tem inspirado os benfeitores da AIS a ajudar aqueles que não conseguem levar as suas cruzes sozinhos. Eles estão a ser testados na fé. Nós estamos a ser testados no amor. Mesmo a fechar o nosso tempo, mesmo a fechar o nosso programa, e acabamos de ver uma história, um pequeno resumo do que é a história de caridade, a história de amor da Fundação AIS, mesmo a fechar o nosso programa, convém recordar, Catarina, aos nossos telespectadores, que há uma maneira muito simples, muito prática e gratuita de ajudar esta Igreja que sofre, que é através da doação de 0,5% do nosso IRS. E não custa mesmo nada, Paulo. Portanto, ao doarmos 0,5% do nosso IRS para a Fundação AIS, estaremos a ajudar os heróis que conhecemos hoje aqui no nosso programa. É absolutamente gratuito e ao fazermos esta cruz na nossa declaração de IRS, estaremos a abraçar então estes homens e estas mulheres que conhecemos hoje no nosso programa, estes nossos irmãos na fé. Muito bem, obrigado uma vez mais, Catarina, e obrigado também pela participação uma vez mais aqui no nosso programa, com este sublinhado tão importante e tão urgente de que é possível e é necessário ajudar a Igreja que sofre no mundo, ajudar os cristãos perseguidos. Chegamos então ao fim do nosso tempo, chegamos ao fim do nosso programa. Eu despeço-me com amizade e espero por si na próxima semana, se Deus quiser.